Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E eu percebi que tem muitas pessoas começando a ver a franquia Digimon agora, né? Indo atrás dos animes, dos mangás, dos jogos. E graças a isso eu decidi fazer uma listagem com tudo que precisa entre aspas, né? Ser assistido, jogado e lido em Digimon para que você tenha um pouco de conhecimento sobre tudo. Eu já fiz umas listagens assim no passado, mas eu acho que dá para fazer uma mais atualizada agora. Então é isso que vai aparecer nesse vídeo para vocês. Listas com tudo que você deve ver dentro da franquia Digimon para você se tornar um mestre Digimon. Se você conhece o mestre Pokémon, você vai se tornar agora um mestre Digimon, se você conseguir assistir, ler e jogar tudo que aparecer aqui neste vídeo. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Vamos começar por o que assistir na franquia Digimon. Então a gente tá falando de anime e essas coisas. Essa lista aí, galera, obviamente, vocês podem estar comprando tudo isso oficialmente, assistindo dessa maneira, ou se você der uma procurada na internet, você vai acabar encontrando em alguns lugares diferentes tudo isso daí para você estar assistindo. Eu não posso estar colocando links aqui para vocês, mas eu vou deixar a lista aí. Vamos lá. Então a gente começa pelo OVA número 1. OVA número 1, para aqueles que não sabem, é o filme que vem antes da primeira temporada do anime, basicamente conta o começo daquela história. Em seguida nós temos Digimon Adventure, o primeiro anime de todos, e depois o filme Our War Game, o primeiro filme mesmo, é aquele onde o Diaboromon aparece pela primeira vez. Em seguida nós temos a temporada Digimon Adventure 2 ali, vindo como continuação, depois o retorno do Diaboromon, né, Diaboromon Strikes Back, que é um filme extremamente popular da franquia Digimon, inclusive. Em seguida, outro filme, nós temos o filme dos Digiovos de Ouro, né, onde aparece o Magnamon e o Golden Rapidmon, e o Terriermon aparece pela primeira vez, e por aí vai. Em seguida, nós temos a temporada 3, Digimon Tamers, favorita de muitas pessoas. No meio de Digimon Tamers, quando todos os escolhidos alcançam o nível perfeito de evolução, você assiste o filme número 5. Esse filme mostra ali o Mephismon aparecendo, conecta com a temporada Digimon Adventure de algumas maneiras. E depois do fim de Digimon Tamers, você assiste o filme 6, que é também um filme de Tamers, com todos os Digimons chegando no nível Mega dessa vez. Depois, a temporada Digimon Frontier, né? Muitas pessoas muito fãs dessa temporada também. E daí nós temos o filme 7, que é onde aparecem todos os personagens de Frontier, aparecem os Digimons Anciente, super legal. Em seguida, nós temos o filme X-Evolution. Esse filme não tem muita conexão com nenhuma das temporadas nem nada do tipo, as que vieram antes, inclusive. Tem mais conexão com jogos e mangás, porém assistam ele aqui, porque foi meio que a ordem de lançamento, ele foi lançado nessa época. Daí em seguida nós temos a temporada Digimon Savers, que muitos de vocês conhecem como Digimon Data Squad, né? Assistam o dublado, o legendado, seja como for, é uma temporada muito incrível. E daí nós temos o filme 9, que é o filme do Digimon Savers mesmo, né? O filme muito legal, com uma história muito interessante, animação muito boa também. Daí, galera, nós vamos direto para a temporada Digimon Cross Wars. Todas as partes do Cross Wars dá para assistir tudo de uma vez, né? Tem a primeira parte, a segunda parte e depois a última, que é chamada de Digimon Cross Wars Hunters. Tudo isso faz parte ali de uma mesma coleção. Daí depois a gente pula para Digimon Adventure 3, né, vindo meio que como uma continuação lá para os Digimons Adventure. Ele começou mais ou menos nessa época. Eu não considero filmes. Digimon Adventure 3 eu considero como se fosse uma temporada à parte. E daí, durante o Digimon Adventure 3, saiu a próxima temporada chamada Digimon Universe, né? Os Apimons apareceram ali pela primeira vez. Universe começou mais ou menos no meio do Tri, mas dá pra vocês assistirem depois do Tri, dá na mesma aí nesse caso. Em seguida, nós temos o filme Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, né? Que é o filme 10, né, se vocês contarem tudo e tudo mais, que é uma continuação pro Adventure 3, aí vindo depois que o Universe passou, e agora a gente tem Digimon Ghost Game, que é a temporada que tá todo mundo assistindo agora. Tem também um novo filme pra Digimon Adventure 2, que já tem várias informações, que provavelmente vai ser lançado no ano que vem, ou no próximo. Tá bem perto de certa forma, mas como não lançou ainda, eu nem coloquei direito nessa lista. Então, galera, isso daí é a lista com todas as coisas animadas em 3D e desenho e tudo mais
que vocês precisam assistir se vocês quiserem se tornar fãs ainda mais incríveis da franquia Digimon. Existem outros filmes e algumas animações aqui e ali, né, que não são de tanta importância quanto todas essas coisas aí. Se vocês quiserem dar uma procurada, vocês vão achar essas coisas por aí também. Mas agora vamos para a próxima parte. Vamos embora para os mangás agora, galera. Eu sei que tem muitas pessoas que deixam os mangás de lado. Porém, eles são extremamente importantes para a franquia. E por quê? Principalmente pelo fato de que eles têm histórias completamente novas e diferentes de todas as animações de Digimon, de todos os animes. Ou seja, se você lê o mangá, você vai estar vendo uma coisa completamente diferente de você que está assistindo os animes. Isso é muito importante, por isso essas histórias devem ser lidas. Tem muitas coisas que são apresentadas nesses mangás. Não é a mesma coisa de você ler, por exemplo, um mangá de One Piece ou de Naruto e depois assistir o anime e ser quase a mesma coisa. Não tem nada a ver com isso, tá, galera? Então, vamos para a lista agora. A gente começa por Come On Digimon. Come On Digimon foi o primeiro mangá, entre aspas, de Digimon. Foi meio que um protótipo de história, mas tem uma história completa lá, com poucos capítulos, muito interessante, com alguns Digimons que ainda estão numa forma protótipo também, então vocês vão entender quando vocês lerem. Em seguida, o mangá Digimon Adventure V-Tamer 01, conhecida como uma das melhores histórias já criadas para Digimon. Lá você vê um Tai diferente, uma história muito extensa com muitas coisas incríveis. O nascimento de um dos primeiros Cavaleiros Reais apareceu nessa história também. Foi incrível, eu recomendo muito lerem esse mangá com certeza. Em seguida nós temos Digimon Chronicle. Digimon Chronicle é um caso especial porque tem poucos capítulos, algumas coisas meio bagunçadas, mas dá para você entender bem. Lá são apresentados os Digimons com o anticorpo X. Isso é muito importante e interessante porque, de certa forma, esse mangá se conecta com o filme Digimon X Evolution, que eu mencionei na outra lista para vocês. Em seguida, nós temos um mangá chamado Digimon Next. Digimon Next foi lançado mais ou menos na época de Digimon Savers, do Digimon Data Squad, mas são histórias completamente diferentes, com personagens completamente diferentes. A gente vê, por exemplo, o Victory Greymon e o Zed Garurumon aparecendo nesse mangá, o que é muito, muito incrível. Daí em seguida nós temos o mangá de Digimon Cross Wars. E daí todo mundo vai pensar assim, nossa, mas é um mangá de Digimon Cross Wars? Como que ele é diferente? Ele é assim, galera, ele tem os mesmos personagens, mas a história é completamente 100% diferente do que você vê no anime. Então se você assistiu o anime e você lê o mangá, você vai ver que são duas coisas completamente diferentes. Então leia o mangá, garanto pra vocês que é uma história fantástica, de certa forma até melhor do que a gente vê no anime. Daí em seguida nós vamos pular para Digimon Chronicles X. Digimon Chronicle X é basicamente uma continuação do mangá Digimon Chronicle que eu mencionei para vocês agora há pouco. Mostra mais um pouco dos Digimon X de maneira um pouco diferente, né? Uma continuação para certas histórias, continuações extremamente importantes para a franquia Digimon, inclusive que apresenta muitos Digimons novos. E daí, por último, nós temos o Digimon Dreamers. Digimon Dreamers é um mangá que está sendo lançado agora, com capítulos agora. É um mangá meio que de comédia, não é para ele ser levado tão a sério assim. Porém, ele tem mostrado muitos pontos extremamente importantes da franquia Digimon, como, por exemplo, Witch Oni. Então, se você quer aprender, por exemplo, um pouco mais sobre Witch Oni, eu recomendo que você leia Digimon Dreamers também. E esse é o último mangá da lista que eu vou recomendar para vocês. Existem também outros mangás e outras coisas a serem lidas dentro da franquia Digimon, mas eu não acho que nenhuma delas seja mais importante do que essa lista de mangás que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Vocês podem achar os outros por aí, né? Mangás, por exemplo, que tenham a ver com jogos de videogame de Digimon, mas não são tão importantes assim. E agora a gente vai para a terceira e última lista. E a terceira lista agora, galera, é para os jogos de videogame de Digimon. E eu não estou falando dos jogos de smartphone ou jogos online de Digimon, eu estou falando dos jogos de videogame, PlayStation, Nintendo, Xbox, por aí vai. Ou aqueles que você pode comprar na Steam, por exemplo, e por aí vai. E galera, obviamente dá para vocês comprarem muitos desses jogos para vocês estarem jogando, mas se não der para comprar, existem outros meios, existem emuladores e por aí vai. Vocês conseguem encontrar esses jogos na internet de várias maneiras diferentes. Mas vai estar aí na lista os jogos que eu acredito são muito importantes para qualquer fã de Digimon estar jogando. Então a gente vai começar pelos jogos do WonderSwan. O WonderSwan basicamente é um videogame portátil que foi lançado principalmente no Japão.
e lá foram lançados alguns jogos extremamente importantes para a franquia Digimon. Alguns jogos que contam a história principal do Sr. Ryo Akiyama, o domador lendário, né, o Digi escolhido lendário. Então todos os jogos dele estão lá, né? Então Anode Tamer, Katode Tamer e por aí vai. São vários. Esses jogos, se eu não me engano, galera, existe tradução para eles, feita por fãs, etc, né? Então você consegue encontrar principalmente em inglês. Dá uma procurada, tá bom? Mas eles são bastante importantes, principalmente se você quiser saber mais sobre a história do Domador Lendário. E daí em seguida, os jogos da série Digimon World. Então tem muitos, né? A gente começou por Digimon World, basicamente, muitas pessoas começaram daí. Então a gente tem Digimon World, o Digimon World 2, o Digimon World 3, né? No caso do World 3, como eu sempre digo, joguem um jogo chamado Digimon World 2003. É a versão completa do jogo, tem tudo que o jogo tem a oferecer. O Digimon World 3 apenas é uma versão cortada do jogo, tem muitas coisas que foram removidas. Em seguida, Digimon World 4, que em japonês é chamado de Digimon World X, né? Esse jogo, de certa forma, tem conexão com o mangá Digimon Chronicle, tem conexão com o filme Digimon X Evolution, então é bem legal estar jogando esse jogo também, que dá pra jogar em multiplayer e por aí vai. Daí a gente tem o Digimon World Redigitize Decode. A versão Decode do jogo foi lançada somente para 3DS e somente no Japão, então vocês vão ter que dar um jeito de jogar esse jogo, se não, joguem o Redigitize normal mesmo, mas o Decode é a versão completa desse jogo que tem mais coisas, então eu recomendo ela com certeza. E daí tem o Digimon World Next Order, que foi o último que foi lançado. Inclusive ele foi anunciado, né, que esse jogo vai ser lançado para Steam e para Nintendo Switch no ano que vem. Então para aqueles que ainda não jogaram, né, tem a versão do jogo que vocês encontram no PlayStation 4, por exemplo. Vocês vão poder estar conseguindo esse jogo na Steam e no Nintendo Switch já no ano que vem. Em seguida nós temos os jogos da série Digimon History. E daí as pessoas se confundem um pouco, porque muitos desses jogos tiveram seus nomes alterados quando eles foram trazidos para o ocidente. Então, por exemplo, Digimon World DS é na realidade um jogo chamado Digimon History, é o primeiro de todos da série Digimon History. Daí a gente tem, pelos nomes em inglês, Digimon World DS, Digimon World Dawn, Digimon World Dusk, né? Que são o Digimon History, o Digimon History Sunburst e Moonlight. Daí, em seguida, nós temos um jogo chamado Digimon History Lost Evolution. Ele é um jogo que foi lançado somente no Japão também, mas parece que tem alguns fãs aí que estão trabalhando em uma tradução para esse jogo, se ela já não foi lançada, tá bom? É um jogo também com uma história completamente nova e continuação da série Digimon History, com certeza. Daí, em seguida, galera, a gente vai ter os jogos Digimon History Cyber Sleuth e Digimon History Cyber Sleuth Hacker's Memory, né, que já vem em versão completa. Acho que muitos de vocês já jogaram esses jogos. São parte dos melhores jogos, das melhores histórias que já foram criadas para Digimon. Não deixem de jogar esses jogos. Então, por aí, eu vou encerrar a parte dos jogos com histórias, assim, que tem conexão. Tem toda uma série de jogos, né, o Digimon World, Digimon History e tudo mais. Porém, agora eu vou para os jogos que não tem isso. Então, começando pelo Digimon History Super Cross Wars, né? A gente tem o Super Cross Wars Red e Super Cross Wars Blue, que foram lançados para o DS também, né? Somente no Japão também. Mas são jogos que eles têm mais a ver com a temporada do anime de Digimon Cross Wars do que com a série Digimon History mesmo. Eles apenas adotaram o nome, né, do Digimon History ali, mas se vocês quiserem jogar, como eu disse, vai ter mais a ver com o anime de Digimon Cross Wars, né, apesar que o gameplay é bem parecido. A gente tem outros jogos que fazem parte de histórias de certa maneira. Então, por exemplo, o Digimon Battle Card, que é um jogo que foi lançado para o PlayStation, é um jogo de cartas, porém, de certa maneira, ele tem uma continuação que vai pro lado do Digimon World, né, e do Digimon World 2, Digimon World 3 e tudo mais. A gente tem também, por exemplo, o jogo Digimon Adventure, que foi um jogo que foi lançado para o PSP, e ele conta a história de Digimon Adventure, mas em forma de jogo. Então, se você tem um jeito de jogar jogos de PSP, esse é um jogo bem interessante. A gente tem o Digimon Survive agora, que é uma história completamente nova, desconectada de tudo que a gente viu, porém uma história incrível, é um dos melhores jogos, com uma das melhores histórias já feitas para Digimon. Com certeza, se você não jogou, não deixe de dar uma chance para esse jogo, né?
O Digimon World Data Squad, que no Japão é conhecido como Digimon Savers Another Mission, com uma história muito incrível, focada meio que numa continuação para Digimon Savers, que é muito legal. E daí, galera, por último, o último jogo que eu quero mencionar para vocês, ou últimos dois na realidade, é o Digimon Universe Apply Monsters. Então é um jogo focado só no Digimon Universe, né, naquela temporada do anime, que tem uma história completamente nova, com protagonistas novos, mas de certa forma aparecem personagens do anime também. É um jogo de muito difícil acesso, você teria que jogar talvez num emulador ou comprar uma versão japonesa do Nintendo DS e coisas do tipo, muito difícil de ser jogado. E daí a gente tem por último o que foi anunciado, né, para ser lançado, sabe-se lá quando, um novo jogo da série Digimon History, né, que está sendo produzido aí, já vai fazer um bom tempo, e que aparentemente os 12 deuses do Olimpo serão os protagonistas, de certa forma, vão ter grande importância na história desse novo jogo. Então, galera, esses, na minha opinião, são todos os jogos de videogame de Digimon, os quais vocês devem dar atenção. Existem outros também. Existem, por exemplo, muitos jogos de luta de Digimon e por aí vai. Existem os bichinhos virtuais, que também, de certa forma, foram lançados para certos videogames. Mas essa lista é dos jogos que eu acho que vocês deveriam dar atenção, tudo bem? É isso então. Só para adicionar, galera, esses foram os 3 jogos online de Digimon que foram mais marcantes, tiveram mais pessoas que jogaram. São o Digimon Battle Online, que originalmente é chamado de Digimon RPG Online, o Digimon Masters, que tem muitas pessoas que jogam até hoje, e o Digimon Super Rumble, que é um jogo que foi lançado até que meio que recentemente, da mesma maneira que os outros dois, mas por enquanto, se eu não me engano, está apenas na Coreia. E agora, só para mostrar os jogos mobile de Digimon que a gente teve até agora, nós tivemos o Digimon Collectors, o Digimon Heroes, o Digimon Fusion Fighters, Digimon Soul Chaser, o Digimon Lynx, Digimon Rearise, Digimon Encounters, o Digimon Up Monsters Defense e agora o Digimon New Century, que está sendo jogado por muitas pessoas, especialmente lá na China, que é onde o jogo apenas está até agora. Então, galera, como eu sempre digo, eu espero que essas listas ajudem vocês a encontrarem coisas novas para vocês estarem assistindo, lendo ou jogando. Ou talvez, se você está começando na franquia Digimon, que todo esse vídeo tenha te ajudado de várias maneiras diferentes. E mais uma vez, vocês encontram essas coisas na internet, procurem bem, principalmente em inglês. Muitas dessas coisas são de fácil acesso, mas eu quero saber o que vocês acharam do vídeo. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!